Olá, pessoal! Agora a gente vai dar então continuidade, ao conteúdo de catéteres, falando um pouquinho sobre os tipos de complicações que a gente pode ter decorrentes da sua utilização ou da sua má utilização, A gente tem aquelas complicações que a gente chama de locais, que vão ser visíveis a infiltração e o extravasamento, a flebite, os hematomas e a obstrução do fluxo. E a gente tem também aquelas complicações a nível sistêmico, que seria a sobrecarga hídrica, a embolia e a septicemia, Então, vamos começar. Em relação à infiltração, Quando o catéter, ele vai estar se deslocando da veia do paciente, Então, infiltração define-se como a administração não aceitável de uma solução ou medicamento não vesicante no tecido circundante. Professor, o que é vesicante, Vesicante seria a capacidade dessa medicação de causar uma necrose tissular quando se extravasa, ou seja, de matar o tecido circunvizinho na hora que ele extravasa. Então, quando eu estou falando de infiltração, eu estou falando de uma droga que não é tão agressiva, comparada a uma medicação vesicante, tudo bem? Quais são os sintomas? Edema, frialidade, ou seja, a região vai ficar gelada, desconforto, o paciente fica poliqueixoso, E acentuada redução do fluxo de infusão. A gente vai ver que vai começar a infundir a medicação, a solução, muito mais devagar, Começando um edema local, começando a ficar gelado, E como que a gente vai estar confirmando essa infiltração? Quando a gente garrotear logo acima do local da infusão, a gente vai observar que vai manter o fluxo da solução. Por quê? Porque vai estar indo para os tecidos circunvizinhos, não vai estar indo para dentro do vaso. Qual que é o tratamento? Está interrompendo, de imediato essa infusão, está elevando o membro e está aplicando um calor local, para a gente ter uma maior vascularização local para diminuir de forma mais rápida aí. Como evitar? Está escolhendo sempre de forma correta o tipo, o calibre, de catéter, o calibre desse catéter. Está falando em relação à movimentação, desse paciente para ele tomar cuidado. Que a gente tem um exemplo, pacientes pediátricos, a gente vê como fica mais edemaciada a região, com algumas características aí de desconforto. Já o extravasamento, ele é bem similar à infiltração. Por quê? Porque ele é uma infiltração mais de uma medicação que a gente chama de vesicante. O que é isso? Então, que vai poder estar causando uma reação, uma necrose tissular, vai estar causando vesículas na pele, A severidade da lesão, ela vai estar diretamente relacionada ao tipo de medicação vesicante, a concentração dessa medicação e ainda a quantidade que foi infiltrada, nesses tecidos circunvizinhos, intersticiais, As mais conhecidas e as mais agressivas são os agentes antineoplásicos. Olha um exemplo aqui, Aqui a gente está falando, então, de uma infiltração, quando tem um extravasamento, quando tem esse extravasamento desse líquido, desse medicamento, que pode causar uma necrose, ou seja, que ele é vesicante, e que a gente tem que estar sempre avaliando e estar tomando muito cuidado, Ambos, tanto a infiltração quanto o extravasamento, a literatura descreve essa necessidade de a gente estar fazendo a aplicação de uma escala de classificação. Como que seria essa escala? Aqui nesse quadro, 0 seria o paciente que não tem sinais clínicos. 1, quando ele tem pele fria e pálida, um edema menor que 2,5 cm, com pouco ou sem dor local. Aí, à medida que a gente vai aumentando essa escala, o quadro desse paciente vai piorando, Esse quadro de infiltração e extravasamento vai piorando, ó. Olha lá o 4. Pele fria, pálida e translúcida, edema maior que 15 centímetros, dor local, variando de moderada a grave, diminuição da sensibilidade e já um comprometimento circulatório.
Aí a gente tem a flebite, né? A inflamação da veia. Ela pode se dar de 3 formas: ou uma irritação química, ou uma irritação mecânica, ou uma irritação bacteriana. Quais são os sintomas? Edema, calor, dor, sensibilidade, né? E rubor local, ligeiro endurecimento do cordão venoso, né? A gente sente, tá mais endurecida essas veias, e uma velocidade de infusão mais lenta, tudo bem? Como que a gente confirma? Visualmente, né? E avaliando as queixas do paciente. Tratamento: interromper a infusão, retirar o catéter, aplicar compressas frias, né? Por que frias? O maior anti-inflamatório que a gente tem é o gelo, né? Então, ele vai fazer essa vasoconstricção local. E depois disso, depois de 24 horas, começar, então, um calor úmido, né? Ou uma compressa mais quente. Por quê, Pro? Porque depois de 24 horas, pode ter um sangue acumulado ali no local, então vai ajudar a estar removendo esse sangue, né, essa circulação sanguínea. Como que a gente vai evitar a flebite? Usando uma técnica séptica no momento da punção e no momento da manipulação do catéter. Muita gente só pensa nessa técnica séptica na hora da punção e depois manuseia o catéter de qualquer forma. Aqui a gente tem uma flebite por irritação, que a gente pode visualizar, então, essa inflamação, né, essa parte, essa irritação, né, que tem hematoma mais equimose. Essa irritação mecânica, ela pode ser atribuída a um uso de um catéter muito calibroso para uma veia pequena, pela fixação feita de uma forma inadequada, que está mobilizando o catéter dentro da veia, pela manipulação durante a infusão, e um acesso venoso em áreas de articulação, né? Como a gente tem, que é muito utilizada, a fossa cubital. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de flebite mecânica, em que a gente consegue ver um pouco de hiperemia nessa região, né, uma infiltração, talvez, né, parece meio interrogado, parecendo um pouco edemaciado, e um retorno do fluxo de sangue aí no polifix. A flebite química, ela já pode ser causada pela utilização de medicações irritantes, né? Medicações que não foram diluídas de forma correta, ou seja, de forma inapropriada. Quando a gente tem uma infusão muito rápida e a presença de pequenas partículas na solução, né? Então, por isso que a gente fala da importância de estar diluindo bem essa medicação, de não deixar partículas, porque tudo isso pode, consequentemente, gerar uma flebite química, né, na veia do meu paciente. Então, a gente tem que observar sempre a hiperemia, a gente tem que observar esses sinais logísticos. E, por último, a flebite bacteriana, né? As duas principais fontes de infecções associadas a qualquer dispositivo intravenoso são na inserção e na contaminação da infusão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao estar manuseando, né, o que vai ser administrado, estar sempre lavando a mão. E olha aqui, os fatores que contribuem para essa contaminação: falha na técnica séptica, falha na detecção de quebras da integridade do dispositivo intravenoso, na manipulação, tanto do dispositivo quanto das torneirinhas, do polifix, né? Então, está se atentando muito para evitar essa colonização por meio de bactérias, né? Então, aqui a gente tem, a gente consegue visualizar uma flebite bacteriana. E como que ela pode ser prevenida, né? Com a lavagem das mãos, né? Técnica básica, com um preparo cuidadoso da pele na hora da punção e realizando as trocas frequentes conforme a CCIH da instituição. A gente também tem, né, uma documentação, né, uma classificação das flebites, conforme esse quadro que a gente pode ver aqui abaixo, a classificação das flebites, sendo também em ordem crescente, né, quanto maior o número, maior o critério clínico ali, a classificação. Então, 0, nenhum sintoma. 4, dor no local da inserção, com eritema e ou edema, né? Eritema, lembra, rubor. Formação de induração com cordão venoso palpável maior que 1 polegada. Tudo bem? Então, a gente consegue sentir aí essa região.
Aqui a gente tem um outro tipo de escala de avaliação de Flebit, né, em que a gente consegue ver as reações do paciente, uma escala ilustrativa, né, em que o paciente não tem dor até a presença de dor severa, vai de 1 a 5, e aqui algumas características da escala. Aí a gente tem os hematomas, né? Quando a gente tem um extravasamento de sangue, né? Quando a gente tem um sangramento com infiltração de sangue nos tecidos circunvizinhos, que a gente chama de equimose, né? Esse extravasamento, essa infiltração. Um edema imediato do local. Como que a gente confirma? Visualmente já, né? A gente consegue ver o local mais arroxeado, mais escurecido, e avaliando as queixas do paciente. O tratamento: interromper a infusão, né? Aplicar gelo, lembra que a Pro falou? Melhor anti-inflamatório que tem, vai fazer uma vasoconstricção as primeiras 24 horas, e depois disso, né, que a gente já tratou o processo inflamatório, a gente vai estar auxiliando no deslocamento dessas manchas de sangue com a bolsa de calor. Como evitar? Uma inserção cuidadosa da agulha no momento da punção, né? Não ser muito bruto, não ficar transfixando várias vezes, né? Ter cuidados especiais com pacientes com distúrbios de coagulação, né? O que seriam esses distúrbios de coagulação? Pode ser tanto hereditário, né? Quanto aqueles pacientes que têm hemofilia, que é um distúrbio hemorrágico, como aqueles pacientes que têm um distúrbio de coagulação decorrente de uma outra doença, por exemplo. Eu tenho deficiência de vitamina K. A vitamina K a gente sabe que é um potencial anticoagulante. Ou eu tenho uma doença hepática grave, né? Então, por ter uma doença hepática grave, eu posso ter um problema de coagulação. Então, tomar um cuidado redobrado quando a gente for atender e puncionar esse tipo de paciente, né? Aqui um exemplo, a ruptura dos vasos, né, tentando obter esse acesso periférico. A gente vê uma fragilidade, né, na pele do paciente, na rede venosa do paciente, e ainda é importante ressaltar, né, que em alguns casos, né, como pacientes desidratados, que vão ter a pele ressecada, não vai ter turgor, né, não vai ter um bom estado, né, e não vai ser hidratada, tem um risco aí maior, né. E por último, né, falando dessas complicações locais, a obstrução do fluxo, né, quando a gente tem um dobramento ou um coágulo, né. Sintoma: quando tem o fim da solução em uso, o retorno sanguíneo para o interior do equipo, né. O como que a gente confirma? Já observando, a gente vai ver que tem uma obstrução local, né? Tratamento: interromper a infusão e nunca, anotem, nunca tentar desobstruir forçando a infusão, né? Nunca colocar uma nova seringa e empurrar esse sangue, né? Como evitar? Nunca deixar que o frasco da solução se esvazie por completo, ou tá fazendo, né, irrigando esse catéter para ele não coagular ali na ponta, após a administração das medicações intravenosas, e tá mantendo um fluxo adequado. Aí a gente vai para as complicações sistêmicas, né? Quando a gente tem uma sobrecarga hídrica, né, ou por um alto fluxo de infusão, ou quando o paciente já tem algum tipo de cardiopatia prévia, embolia gasosa e septicemia. Quando eu estou falando em sobrecarga hídrica, eu estou falando daquele paciente que está tendo um aumento da pressão arterial, aumento de uma pressão venosa central, uma dispneia, cianose, tosse, edema palpebral, né? O que pode estar causando essa sobrecarga hídrica? Essa infusão rápida da solução, né? Ou o paciente tem uma doença renal, então, renal, hepática ou cardíaca, que pode predispor essa sobrecarga hídrica. Tratamento: está comunicando o médico, reduzindo o fluxo, monitorando os sinais vitais, avaliação dos ruídos pulmonares e está posicionando esse paciente com tronco elevado, a fim de evitar, né, que ele tenha aí uma complicação respiratória. Como evitar? O controle rigoroso do fluxo de infusão. A embolia gasosa, quando a gente tem uma infusão aérea, né, o que o paciente vai sentir?
uma dificuldade respiratória, cianose, hipotensão. Ele tem um pulso rápido, porém fraco, perda da consciência, dor no tórax, no ombro e região inferior do dorso. O que causa essa embolia gasosa? Quando eu infundo ar, né? Então, o tratamento, clampear imediatamente o catéter, colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo ou na posição de Trendelenburg, continuar avaliando os sinais vitais, os ruídos pulmonares. Se for necessário, dar um suporte de oxigenoterapia, um catéter nasal de O2, e estar comunicando a equipe para ver qual que vai ser a instrução médica. Como evitar, né, algo simples? Nunca deixar ar na cavidade do dispositivo. Lembre-se que a velocidade da entrada ela é tão importante quanto a quantidade, né? Aí a gente tem, para finalizar, né, alguns acidentes com os pérfuros cortantes, né? O que pode estar causando isso, né? O profissional querer recapar a agulha, achar que não vai acontecer com ele, quando tem um descarte incorreto dos materiais e a unha acaba se machucando, quando você não segue, né, as normas de biossegurança local, quando não utiliza os EPIs, principalmente em pronto-socorro, a gente vê muitos locais que não utilizam as luvas de procedimento para essas punções. E quais são as principais consequências disso, né? Eu fico com uma predisposição a ter um risco de pegar o vírus da imunodeficiência, o HIV, além das hepatites. O que pode predispor a um erro, né? Tanto uma estrutura física imprópria, como uma iluminação ruim, né? Uma falta de atenção profissional, uma sobrecarga profissional que gera aí essa desatenção. Eu estar com pressa, ter muitos pacientes, né? A gente está sobrecarregado ou está atuando sem estar habilitado. Então, essas são as principais complicações. Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem no fórum, na sala de café, ou mandem um e-mail aqui para um beijo.